Ele não construiu monumentos, não deixou cidades, não escreveu leis, mas seu nome, até hoje, provoca arrepios. Átila, o Uno, o homem que fez o maior império do mundo ocidental tremer de medo, negociar de joelhos e assistir, impotente, ao começo de sua própria ruína. Quando ele cavalgava, o chão tremia. Quando ele decidia atacar, reinos inteiros evacuavam suas capitais. E quando ele morreu, de forma misteriosa e repentina, muitos acreditavam que apenas a intervenção divina poderia ter parado aquele furacão de destruição. Mas quem era realmente esse homem? O que o transformou no terror absoluto da Europa? E por quê, mesmo sem nunca ter destruído Roma fisicamente, seu legado está diretamente ligado ao colapso do Império Romano do Ocidente? A história que você está prestes a conhecer não é apenas sobre um líder bárbaro sedento por sangue. É sobre inteligência brutal, estratégia impiedosa e a capacidade de um único homem de expor as rachaduras fatais de uma civilização que se acreditava eterna. Átila não foi apenas um destruidor. Ele foi o espelho que refletiu a decadência de Roma, a fragilidade de seus imperadores e a ilusão de sua invencibilidade. E o mais impressionante, ele quase venceu tudo. Quase conquistou o Ocidente inteiro. Quase se tornou imperador de Roma. Mas algo aconteceu. Algo que mudaria o destino da Europa para sempre. Antes de continuarmos essa jornada pelo coração das trevas do século V, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso nos mostra que você quer mais histórias épicas como esta e ajuda esse conteúdo a alcançar outras pessoas fascinadas pelo passado. Agora, vamos voltar no tempo. Vamos até as estepes geladas da Ásia Central, onde tudo começou. O ano é 406 d.C. O Império Romano, outrora dono absoluto do mundo conhecido, está rachando. As fronteiras, antes impenetráveis, agora são porosas. Tribos germânicas cruzam o Reno em massa. Os visigodos saqueiam a própria Roma em 410. Um choque que ecoa por todo o império como um grito de morte. A economia está em frangalhos. A corrupção devora o governo por dentro. Imperadores são marionetes nas mãos de generais. E no Oriente, uma força ancestral, selvagem e implacável, observa tudo isso com olhos famintos. Os Hunos. Um povo nômade vindo das profundezas da Ásia, mestres em cavalgar, arqueiros mortais, guerreiros que não conheciam o medo nem a piedade. Para os romanos, eles eram monstros. Para os germanos, eram demônios. E no meio desse povo brutal, nasceu um menino que herdaria não apenas a liderança, mas a própria essência da destruição. Átila nasceu por volta de 406, em algum lugar das vastas planícies que hoje correspondem à Hungria ou às margens do rio Danúbio. Filho de Mundzuk, um líder huno respeitado, Átila cresceu em um mundo onde a sobrevivência dependia da força, da astúcia e da lealdade absoluta ao clã. Desde cedo, ele aprendeu a montar antes de andar. Aprendeu a tirar flechas enquanto galopava a toda velocidade. Aprendeu que o mundo era dividido entre os fortes e os mortos. Mas Átila tinha algo que seus irmãos e primos não tinham. Ele observava. Ele calculava. Ele entendia que a verdadeira força não estava apenas nos músculos ou na espada, mas na mente. E ele sabia como usar o medo como uma arma mais letal que qualquer lâmina. Em 434, Átila e seu irmão Bleda assumem controle das tribos hunas após a morte de seu tio Rugila. Pela primeira vez, os hunos estão verdadeiramente unificados sobre uma liderança dupla. Mas Átila não estava satisfeito em compartilhar o poder. Ele era ambicioso demais, visionário demais, impiedoso demais. Em 445,
Bleda morre em circunstâncias misteriosas. Oficialmente, foi um acidente de caça. Mas todos sabiam a verdade. Átila havia eliminado seu próprio irmão para se tornar o único rei dos hunos. E foi nesse momento que o verdadeiro pesadelo de Roma começou. Átila não era um bárbaro ignorante como os romanos gostavam de pintar. Ele falava latim, conhecia a diplomacia romana. Havia passado tempo como refém político em Ravenna, a capital do Império Romano do Ocidente, onde observou de perto a corrupção, as intrigas, a fraqueza dos imperadores. Ele sabia exatamente onde Roma era vulnerável, e ele explorou cada rachadura com a precisão de um cirurgião. A primeira jogada foi simples e genial. Ele enviou embaixadores a Constantinopla, a capital do Império Romano do Oriente, exigindo tributos em troca de paz. O imperador Teodósio II, fraco e indeciso, pagou, e continuou pagando, ano após ano, ouro romano enchendo os cofres hunos. Mas Átila não queria apenas ouro. Ele queria humilhação. Ele queria que Roma se curvasse. E ele conseguiu. Em 447, Átila lançou uma campanha devastadora contra o Império Romano do Oriente. Cidades inteiras foram arrasadas. Mais de 70 fortalezas caíram. O exército imperial foi esmagado. Constantinopla, protegida por suas muralhas lendárias, tremeu. Teodósio II foi forçado a assinar um tratado ainda mais humilhante, triplicando os tributos e cedendo vastas regiões ao sul do Danúbio. Átila não precisou destruir Constantinopla. Ele tornou-a sua vassala. E isso foi ainda pior. Mas Átila tinha ambições maiores. Ele olhava para o Ocidente, para Roma, para Gália, para a Itália. E foi então que algo extraordinário aconteceu. Algo que mudaria tudo. No ano 450, Honória, irmã do imperador romano Valentiano III, estava em desespero. Ela havia sido pega em um escândalo amoroso e estava prestes a ser forçada a um casamento político humilhante. Então, em um ato de desespero absoluto, ela fez o impensável. Ela enviou uma carta secreta para Átila o Huno, junto com seu anel pessoal, pedindo ajuda. Alguns dizem que ela ofereceu casamento. Outros dizem que ela apenas implorou por proteção. Mas Átila viu algo diferente. Ele viu uma oportunidade. Ele declarou que Honória era agora sua noiva e que, como dote, exigia metade do Império Romano do Ocidente. Roma, é claro, recusou. Valentiano III ficou horrorizado. Honória foi exilada. Mas Átila não aceitava um não como resposta. Em 451, ele reuniu o maior exército que os hunos já haviam formado. Não eram apenas hunos. Eram ostrogodos, gepidas, eruros, turíngios, burgúndios, uma colisão maciça de tribos germânicas e nômades, todos unidos sobre o estandarte de Átila. E eles marcharam para o ocidente, para Gália, para destruir tudo no caminho. A invasão foi brutal. Cidades foram saqueadas. Mulheres e crianças foram levadas como escravas. Campos foram queimados. O terror se espalhou como fogo. Átila cercou Metz, Reims e, finalmente, Orleans. Parecia que nada poderia detê-lo. Então, algo inesperado aconteceu. Algo que mudaria tudo. Desesperada, Roma fez uma aliança improvável. O general Flávio Aécio, considerado o último grande general romano, uniu forças com Teodorico I, rei dos visigodos, inimigos mortais de Roma, para enfrentar Átila. E em junho de 451, nos campos cataláunicos, próximo à atual Cholons-en-Champagne, na França, ocorreu uma das batalhas mais sangrentas da história antiga. O campo de batalha era imenso. De um lado, os hunos e suas tribos aliadas. Do outro, romanos e visigodos lutando lado a lado pela primeira vez. A luta foi feroz. Teodorico I, o rei visigodo, morreu em combate. Milhares caíram de ambos os lados. A poeira cobria o horizonte. O sangue encharcava a terra. E quando o dia terminou, ninguém havia vencido de forma decisiva.
Mas Átila recuou. Pela primeira vez em sua vida, ele havia sido detido. Não derrotado, mas detido. E isso mudou tudo. Mas Átila não havia terminado. No ano seguinte, 452, ele invadiu a Itália. Aquileia, uma das maiores cidades do norte, foi completamente destruída. Milão foi saqueada. Pádua, Verona, Brécia, todas caíram. O caminho para Roma estava aberto. Valentiano III fugiu para Ravenna. O pânico tomou conta da população. Roma, a cidade eterna, estava prestes a cair diante do flagelo de Deus. Mas então, algo quase místico aconteceu. O Papa Leão I, em um ato de coragem desesperada, saiu de Roma e foi ao encontro de Átila pessoalmente. O que foi dito naquele encontro, ninguém sabe ao certo. Alguns dizem que o Papa apelou à misericórdia. Outros dizem que ele ofereceu ouro. Há quem diga que foi uma visão celestial, que Átila viu os apóstolos Pedro e Paulo ao lado do Papa, ameaçando-o com espadas de fogo. O que sabemos é que Átila recuou. Ele não atacou Roma e voltou para suas terras. Por quê? Até hoje, historiadores debatem. Alguns sugerem que seu exército estava enfraquecido por doenças. Outros dizem que ele temia que o Império Romano do Oriente atacasse suas terras enquanto ele estava na Itália. Talvez tenha sido medo de repetir o destino de Alarico, o visigodo, que morreu logo após saquear Roma. Ou talvez, apenas talvez, Átila realmente tenha sido tocado por algo maior, algo que nem ele conseguia explicar. Mas o destino tinha outros planos. Em 453, apenas um ano após poupar Roma, Átila casou-se novamente, desta vez com uma jovem chamada Íudico. Na noite de núpcias, em plena celebração, ele bebeu pesadamente, como era seu costume. Mas, na manhã seguinte, ele foi encontrado morto. Oficialmente, ele morreu de uma hemorragia nasal enquanto dormia, afogando-se em seu próprio sangue. Mas rumores se espalharam. Alguns disseram que Íudico o assassinou. Outros falaram de envenenamento. E houve quem acreditasse que foi a vingança divina. O homem que fez Roma tremer morreu não em batalha, não como um guerreiro, mas em sua própria cama, de forma banal e misteriosa. Com a morte de Átila, o Império Huno desmoronou. Seus filhos brigaram pelo poder, as tribos aliadas se dispersaram, e em menos de uma geração, os hunos desapareceram da história, como se nunca tivessem existido. Mas o estrago estava feito. Roma nunca se recuperou. O Império Romano do Ocidente, já agonizante, entrou em colapso total. Em 476, apenas 23 anos após a morte de Átila, o último imperador romano, Rômulo Augusto, foi deposto. Roma havia caído, e embora Átila nunca tenha destruído a cidade fisicamente, ele destruiu algo muito pior. Ele destruiu a ilusão de invencibilidade. Ele expôs a fragilidade. Ele acelerou o fim. Os cronistas da época o chamaram de flagelo de Deus. Para os cristãos, ele era o castigo divino pelos pecados de Roma. Para os germanos, ele era um deus da guerra. Para os romanos, ele era o pesadelo personificado. Mas quem era realmente Átila? Um gênio militar? Um tirano sanguinário? Um oportunista brilhante? Talvez tudo isso ao mesmo tempo. O que sabemos é que ele foi um dos poucos homens da história que conseguiu sozinho mudar o curso de uma civilização inteira. Ele não precisou conquistar Roma para destruí-la. Ele apenas precisou mostrar que ela podia sangrar. Hoje, mais de 1500 anos depois, o nome de Átila ainda ressoa. Ele aparece em lendas, em óperas, em filmes, em livros. Ele se tornou o símbolo do invasor implacável, do guerreiro imbatível, do homem que desafiou impérios. E a pergunta permanece: o que teria acontecido se ele tivesse vivido mais alguns anos? Se ele tivesse conquistado Roma, se ele tivesse unido o Oriente e o Ocidente sob seu comando? A história teria sido completamente diferente. A Europa que conhecemos hoje talvez nunca tivesse existido. Mas o destino decidiu de outra forma.
E Átila, o Huno, o terror de Roma, o flagelo de Deus, desapareceu da história tão rápido quanto surgiu, deixando apenas ruínas, lendas e a lembrança eterna de que até o maior dos impérios pode cair diante de um único homem determinado a vê-lo ajoelhar. Se você gostou desta jornada pelo reinado de Átila e quer continuar explorando histórias épicas de guerreiros, impérios e batalhas que mudaram o mundo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixe seu like e conte nos comentários. Qual personagem ou império você quer ver aqui na próxima vez? Gengis Khan? Júlio César? Alexandre o Grande? A queda de Constantinopla? Escreve aí embaixo. Até a próxima viagem pelo passado.